Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vives em mim. Tu merece louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Amém. Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus, que a graça, a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou aqui deitado aqui na minha rede, balançando. Tava dando uma meditada aqui, ó, no manual, na bússola. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é uma fonte sem fim, né? Inesgotável de conhecimento, sabedoria e preparação. Na verdade, irmão, se não existisse a Constituição brasileira, as leis brasileiras, existisse só a Bíblia e os nossos governantes fossem temorosos a Deus, não precisava de outra coisa para organizar esse país, não. Esse país aí tá esse lixo, sabe por quê? 99,9% dos nossos governantes são satanistas, envolvidos com magia negra e macumba. E eu quero dizer a você, você tá pensando que esse país vai mudar, meu irmão? Esse mundão vai não, meu irmão. É daqui a pior. Tá entendendo? Não adianta a gente achar que é Bolsonaro, é Lula, não sei o que não, meu irmão. Isso é cumprimento da palavra. Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra. E os nossos governos, eles são ambiciosos e gananciosos, porque a Bíblia diz, né? Se a tua riqueza aumentar, não põe nela o coração. Então o que está acontecendo? Em vez dos homens colocar seu coração em Deus, estão colocando seu coração na riqueza, né? E a Bíblia também diz, todos aqueles que querem ficar ricos vão cair em muitas tentações. Então, infelizmente, nós estamos... A primeira decadência e a primeira destruição está nas falsas religiões, nos falsos ensinamentos, nas falsas igrejas. Tá entendendo? Hoje nós sabemos que nas igrejas é mais louvor, né? Louvor e testemunho e salmos. Mas a sã doutrina, você não vê um ensinamento sobre oração, um ensinamento sobre se consagrar, jejuar, buscar a Deus, você não vê. Entendeu? Então já começa as coisas andar para trás nas falsas religiões, porque hoje a igreja virou comércio. É como a política. Por que o cara quer ser um vereador? Por que o cara quer ser um deputado? Por que o cara quer ser um prefeito? Porque rola dinheiro, meu amigo. E não é pouco, não. E por que hoje a pessoa quer ser pastor, abrir igreja? Porque são milhões de denominações diferentes. É porque rola dinheiro. Será que é amor às almas? Não é, meu irmão. Não é amor às almas. Por isso que Hebreus capítulo 12, verso 2, a parte B do versículo, diz, olhai, né? Fixais os olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da vossa fé. A religião A, a religião B,
Alguém diz, minha igreja é mais certa. Uma vez eu novo convertido, e eu conversando com a irmã lá de Pernambuco, aí eu perguntei qual era a igreja dela. Ela disse, eu sou da Assembleia de Deus. Aí eu disse, mas qual Assembleia de Deus? A verdadeira. Veja a falta de conhecimento. Oséias 4:6. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído por causa do conhecimento. Aí ela disse, a minha igreja é a verdadeira. Eu disse, por que a senhora diz que a sua igreja é a verdadeira? Não, porque é a primeira igreja que teve aqui no Brasil, não sei o que. Aí eu estudando sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil. Quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil, não existia Assembleia de Deus. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram da América. Ele era missionário da Igreja Batista tradicional. E através de uma revelação, vieram parar em Belém do Pará, porque o avivamento estava a zero. O povo não estava crendo mais no Espírito Santo. E eles vieram pregar a doutrina do avivamento através do Espírito Santo. E ali, quando eles pregou sobre o Espírito Santo, houve uma divisão na Igreja Batista. E ali nasceu a Igreja Assembleia de Deus. Mas quando eles chegaram aqui, já existia presbiteriana no Brasil, batista católica. Então, meu irmão, o que é que está certo? As religiões estão certas? Não, quem está certo é aqui, ó, a Bíblia. E você só vai entender esse livro sagrado, meu irmão, porque você pode ler ele e entender. Isso aqui tem dois sentidos. Tem um sentido material que você vai entender, aquela história que aconteceu, aquela história verídica, mas também tem um lado espiritual da revelação da palavra. Então, para você entender isso aí, você tem que ser uma pessoa que ora, você tem que ser uma pessoa que jejuma, uma pessoa que se consagra a Deus. Tá entendendo? Então, tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra. Tá lá a igreja A vendendo rosa ungida, água do Rio Jordão e tanta coisa. Tá lá fulaninho pegando o lenço suado e passando no povo. Isso é o quê? Heresias de perdição, heresia destruidora, meu irmão. Simplesmente só com a palavra há o poder, a transformação. Através da palavra existe o batismo com o Espírito Santo, existe a cura divina, a prosperidade física, conjugal, espiritual e financeira. Só com a palavra. Eu não preciso de sal, do Rio Jordão, sal ungido. Eu não preciso de arruda, de rosa, não sei de que, de fogueira santa. Não, meu irmão. Eu preciso simplesmente obedecer, né? Obedecer a palavra, botar ela em prática, e todas as coisas boas vão acontecer, né, na minha vida. Aí o nosso amado irmão aí católico botou assim, eu amo a igreja católica. Tudo bem, isso aí é o dever da pessoa. Tem gente que ama a igreja católica, tem gente que ama um bar, né? Tem gente que ama a bebida, ama as drogas, cada um com seu amor. Mas Jesus, alguém chegou perto do Senhor Jesus e perguntou qual era o maior mandamento da lei. E Jesus disse, o maior mandamento da lei é amar a Deus. O maior mandamento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu sentimento. E Jesus disse, o segundo semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a pessoa quer amar a igreja A, a igreja B, a igreja C, mas Jesus, ele está acima de todas as coisas. Jesus, a igreja que Jesus criou foi o homem. Aonde eu estiver, aonde você estiver, ali está a igreja. Porque eu e você é a igreja. Na realidade, essas placas que existem por aí são simplesmente comércio que estão fazendo. Campanhas que só funcionam se tiver o envelope para botar o dinheiro dentro, né? E o povo segue essas heresias destruidoras, esses enganos. Jesus opera através da fé daquela pessoa leiga, sem conhecimento, né? Mas o nome de Jesus, o apóstolo Pedro disse, nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Eu queria ler uma passagem com vocês aqui das Escrituras,
aproveitar o momento. Vocês me perdoam porque eu estou aqui deitado na rede. Porque na verdade eu não estava nem com intenção de fazer essa live. Mas deu vontade aqui agora, né? Eu queria que você que tem uma Bíblia católica, você que diz que ama, né? O meu amigo aí, o cidadão, ele disse: eu amo a Igreja Católica. Mas será que ama mesmo? Porque tem gente que coloca assim atrás do carro: eu sou feliz por ser católico, não é assim que eles colocam? Mas não vai numa missa, não vai na Igreja Católica, né? Não tem nem uma Bíblia católica, da tradução católica em casa. Então não existe essas coisas como os sembreanos, batistanos e tantas coisas, né? E verdadeiramente Jesus está à procura dos cristãos lavados e remidos. Eu queria ler com você Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, e o verso de número 18. A parte B do versículo. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 8, a partir da parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Isso aqui é uma pergunta, né? Que Jesus fez. Jesus estava ensinando e nós sabemos que Jesus, ele prometeu voltar. Ele foi, mas ele prometeu voltar. Mas antes dele voltar, ele ainda em terra, na sua primeira vinda, cumprindo o seu ministério, que começou com 30 anos e foi até 33 anos, foi 3 anos de ministério do mestre, do Senhor Jesus. Ele fez uma pergunta, né? Porém, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então Jesus, por que Jesus disse isso? Com certeza, ele estava materializado num corpo, né, na terra, mas ele espiritualmente, ele mesmo estando em terra, ele era Deus, né, e ele sabia o que ia acontecer. Então nós estamos vivendo aí essa profecia, essa pergunta se cumprindo hoje, a falta de fé, né? A falta de fé. E Jesus, ele falou assim que o tempo um tempo foi encurtado, porque Jesus disse: se demorasse mais um pouco para vir, né? Será que ia achar a fé, né? Nessa terra? Então, verdadeiramente, nós estamos vendo cada dia está crescendo a quantidade de igrejas, denominações, mas o compromisso com a palavra, a obediência, o temor e o tremor que está. Então, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, verdadeiramente, nós estamos vivendo uma fé fingida. Na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, você vai ver que existia contribuições que fosse dízimo, que fosse oferta, mas ali os apóstolos pegavam aquela contribuição e não fazia templos milionários luxuosos. Os apóstolos pegavam aquela contribuição e ali dividia com cada um segundo a sua necessidade. E a Bíblia diz claramente, acho que é Atos dos Apóstolos ali, acho que é capítulo 4, capítulo 5 por ali, a igreja primitiva, que não existia necessitado algum na igreja, mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, só quem progride, né, é a liderança religiosa, aonde Jesus disse que um só é o nosso mestre, a saber, o Cristo. E verdadeiramente nós estamos vivendo uma falsa religião, uma religião falida, aonde um crente de uma igreja não pode visitar outra igreja. Não é assim? Não é estranho, né? Um crente de uma igreja não pode participar de outra igreja. Por que isso? Será que é medo de perder o dizimista? Será que é medo de perder o ofertante? As obras sociais. As maiores denominações estão gastando milhões de reais em templos luxuosos para aconchegar e atrair a sua clientela, né? E
verdadeiramente um membro na Pindaíba, andando a pé e de bicicleta. Então, verdadeiramente, nós estamos vivendo uma decadência, um final, né? O final da caminhada. A qualquer momento, Jesus vai bradar nas nuvens e vai chamar um povo lavado e remido, um povo que não sei qual é a igreja, mas que vai estar verdadeiramente comprometido com a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos uma guerra grande, né? A maior guerra está aí no meio do povo evangélico. A maior corrupção está verdadeiramente o quê? Nas igrejas evangélicas. Então, quando a igreja evangélica se corrompeu, o que é que a gente vai esperar das demais coisas? A gente que éramos para ser um exemplo. A Bíblia diz que a igreja de Cristo é a coluna e firmeza da verdade, né? Tá a situação que estamos vivendo. Não existe mais diferença entre o cristão e o católico e o espírita e a pessoa que não tem religião. Porque Jesus disse claramente, vós sois a luz do mundo e o sal dessa terra. E Jesus disse, se o sal é insosso, para nada serve a não ser para ser pisado por os homens. É o que você está vendo aí, né? Essa depravação, tanto escândalo, tanto acontecimento trágico com as pessoas que dizem ser evangélica, né? E será que é bom uma comida sem sal insossa? Quem já comeu insosso sabe que não presta. Então o sal é para dar gosto. Então nós cristãos viemos trazer um gosto, trazer um sabor diferente sobre, louvado seja Deus, sobre esta terra. E luz do mundo por quê? Né? A luz, ela traz iluminação sobre as trevas. Você pode estar a 10 quilômetros no lugar, no escuro. Mas se uma lâmpada acender, daqui a 10 quilômetros, você vai ver o reflexo daquela luz, porque verdadeiramente ela traz a diferença. Então, assim, o cristão é diferente. Mas hoje, infelizmente, nós não sabemos verdadeiramente quem são cristãos. Nós encontramos as pessoas nas ruas envolvidas, ofuscadas, um brilho apagado, igual a este mundo. E só sabemos que as pessoas são crentes quando acidentalmente encontramos essas pessoas na caminhada no domingo indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Infelizmente a Bíblia está debaixo do braço, mas não está no coração das pessoas. Então Jesus, ele profetizou, disse, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Então verdadeiramente isso é uma palavra que está se cumprindo. E nossos dias nós estamos vivendo, graças a Deus que eu me libertei há muitos anos do sistema religioso. Eu estou liberto desse sistema de dizer, ah não, a minha igreja é antiga, essa igreja é a igreja que Jesus deixou na terra, é a igreja do meu avô, da minha bisavó, do meu tataravó, e eu tenho que seguir, aonde verdadeiramente nada disso acontece, porque nós devemos seguir a Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E as igrejas terrenas, elas são guiadas por homens. Homens cheios de falha, ganância, ambição, adultério, prostituição e outras coisas. Perdoe aí que eu estou meio resfriado. Mas é assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. É isso que está acontecendo. Essa igreja que era para ser de Cristo está corrompida. O que é que nós vamos esperar das demais coisas? O que é que nós vamos esperar das outras pessoas? Se as pessoas que andam com a maior lei dada entre os homens, que é a palavra de Deus, uma regra poderosa de fé e prática, de bom comportamento, louvado seja Deus, está corrompido através da ambição e da ganância. Imagine as demais pessoas que estão ao nosso redor que não têm conhecimento da verdade. Então, quando Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, esta palavra já está se cumprindo hoje. Infelizmente, louvado seja Deus. Mas existe um provérbio popular dado entre os homens que diz que a esperança é a última que morre. Até nisso está errado. Porque verdadeiramente a nossa esperança nunca morre. A nossa esperança,
Ela venceu a morte na cruz do Calvário, ela venceu o inferno. A nossa esperança é Cristo. Louvado seja Deus. Agora, eu que posso morrer na prática pecaminosa do pecado, na desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria meditar com vocês aqui, vocês que têm uma Bíblia aí, pode ser católica mesmo, tradução católica. Mateus capítulo 24. O sermão profético e o princípio das dores. Jesus aqui não está se referindo ao Apocalipse. Não. Jesus, ele citou várias coisas que iam acontecer quando ele estivesse próximo de vir buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o princípio das dores, nós estamos passando no princípio das dores. A Venezuela está em guerra. Está lá aquela dificuldade. O nosso país está em guerra. As nossas lideranças políticas, os nossos governantes, as nossas autoridades não têm poder, ou se tem, não quer, para deter o tráfico de droga que está acabando com o nosso país. Nós estamos em guerra. Os nossos governantes, 90% deles, ou mais do que isso, estão envolvidos em corrupção. Nosso país está em guerra. Verdadeiramente, a Síria está sendo destruída. Nós estamos a um passo de uma guerra mundial. E se uma guerra mundial vir acontecer agora nesta época, se na época de Hitler e de outros assassinos grandiosos morreram tanta gente, imagine agora com essas armas químicas, com essa tecnologia do jeito que está. Perdão. Então, verdadeiramente, nós devemos o quê? A nossa esperança é Cristo. Então, nós estamos passando o princípio das dores. Quando nós vemos nas redes sociais a quantidade de crianças mortas, né? A quantidade de aborto, a falta de amor, o que os homens fazem com os animais, né? Como a vida perdeu valor por estar matando as pessoas por causa de um celular. Nós estamos em guerra. Nós estamos no princípio das dores. Você tem que pedir muito a Deus para não cair no hospital se você não tiver um bom plano de saúde. Se você for depender do SUS, você está ferrado. Os hospitais estão superlotados. Pessoas com vários tipos de câncer. Nós estamos no princípio das dores. Verdadeiramente, Jesus está a segundos da sua vinda no sentido espiritual, porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, quando nós entramos quando nós oramos, no mínimo meia hora antes de ler a Bíblia, e depois que nós oramos meia hora, nós começamos a ler, nós começamos a entender que verdadeiramente muitas coisas da profecia estão se cumprindo. E principalmente Mateus capítulo 24. E eu queria ler com você o versículo de número 4. Mateus capítulo 24 e 4, o princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Falta de emprego. A gente às vezes quer botar a culpa em Lula, em fulano e cicrano. A culpa está na ganância e na ambição dos homens. Verdadeiramente que não se contenta com o seu salário. Nós pagamos milhões de impostos. Tudo que nós temos, pagamos imposto. Que nós ligamos uma luz, nós estamos pagando imposto. Se nós abrimos uma torneira, nós estamos pagando imposto. Se nós funcionamos nosso carro de manhã sem sair da garagem, nós estamos pagando imposto. Nós somos escravos do sistema governamental. E milhões de reais que entram nos cofres públicos de imposto era para ter uma das melhores saúdes do mundo. A melhor segurança e as melhores rodovias. O Detran do nosso país é uma máquina de fazer dinheiro que não dá tempo nem enxugar. Mas as nossas rodovias estão destruídas. Quando nós somos parados numa brisa da rodoviária federal, nós só somos parados para levar multa e ter os nossos carros presos. Né? Verdadeiramente, nós estamos no princípio das dores.
E não é mais tempo de confiar, a minha igreja é certa, eu amo a igreja católica, eu amo a Assembleia de Deus. Não, nós devemos amar o que Jesus disse, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos o próximo como me amamos, se eu não quero que ninguém compre a mim e não pague, eu também não vou comprar a ninguém, não vou pagar. Se eu não quero ser traído, eu não vou trair. Se eu não quero ser que as minhas coisas sejam cobiçadas, eu não vou cobiçar. Então, verdadeiramente, Mateus capítulo 24 é um cumprimento real das Escrituras no tempo que agora estamos vivendo. E acabou o tempo de nós estar perdendo o tempo com religião, com homens, porque a maioria desses homens que estão em cima do púlpito liderando as igrejas são homens ambiciosos e gananciosos. Se as igrejas não rolassem dízimo nem oferta, não tivesse dinheiro, eu tenho certeza, talvez só existisse a Assembleia de Deus, talvez, porque foi através de uma revelação dada aos missionários lá na América que eles vieram parar até aqui. Mas não tinha, hoje em dia o cara já levanta a mão, dizendo que aceitou Jesus. Ele entra na igreja, mas o evangelho não entra nele, já com ambição de alugar um terreno, comprar um terreno, ou alugar um galpão e botar a igreja do fulaninho, e ali pregar uma palavra. Não tem sabedoria, não gosta de orar, não se consagra, não conhece a Bíblia, não tem intimidade com o Espírito Santo, e conduze uma série de pessoas para o abismo. Jesus disse, se um cego, ele guia outro cego, ambos vão cair no buraco, e é o que está acontecendo. Aparentemente nós estamos achando que estamos fazendo a vontade de Cristo, que estamos andando na presença, mas não estamos. Estamos totalmente fora quando nós pegamos a bússola, ou pegamos o prumo que é a palavra, e começamos a comparar com a nossa vida, nós vemos que verdadeiramente estamos fazendo tudo errado. Estamos ao contrário daquilo que Deus Cristo queria que nós fizéssemos. Jesus está às portas. A pregação da cruz, o arrependimento, a certeza do inferno, a volta de Jesus, ninguém ouve mais pregar. São milhões de igrejas dizendo por aí, se você não der o dízimo, se você não ofertar, você é ladrão, você vai para o inferno. Onde nada disso acontece. Não adianta eu dizimar e ofertar e estar com a minha vida totalmente o contrário à palavra de Deus. É isso que está acontecendo nesses últimos dias. Tem igreja que não estão consagrando diácono, nem presbítero, nem evangelista que não seja dizimista. Virou comércio. A maioria dos pastores, 90% dos pastores estão escravizados em enfermidade, diabetes, coluna e outras coisas. Porque o crente não adoece, adoece com certeza. Mas as coisas estão pior. As coisas estão tão sérias nesses últimos dias que os pastores estão orando. Você chega com a dor, pede para o pastor orar, ele ora e manda você para o médico. Falta de fé. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, quando ele ia para o templo orar, as pessoas pegavam os doentes em leitos e deixavam à beira do caminho, porque só a sombra de Pedro, quando tocava, aquelas pessoas eram curadas. Então, verdadeiramente, faltando fé. A nossa fé, o nosso compromisso está com Mamon. Mamon representa o Deus da riqueza, verdadeiramente. Então nós estamos servindo a criatura e não verdadeiramente ao Criador. É isso que está acontecendo nesses últimos dias. E grande vai ser a decepção quando Jesus vir chamar o seu povo. Grande vai ser a decepção, pessoas que passaram anos e anos da igreja. E verdadeiramente o contrário às Escrituras. Procurando agradar mais o homem do que a Deus. O apóstolo Paulo disse, porventura procuro eu fazer a vontade de Deus ou dos homens? Ainda que eu pudesse agradar os homens, não poderia ser servo de Cristo. Está em Gálatas capítulo 1, acho que é o verso 7 por ali. Você pode ler Gálatas capítulo 1 que você vai achar. Então, verdadeiramente, você vê que a missão dos apóstolos, verdadeiros seguidores de Cristo, apanharam. Foram maltratados, mas a intenção dele era fazer a vontade de Cristo. Hoje, infelizmente, os próprios pastores, as lideranças religiosas dizem, não pregamos mais sobre isso, não pregamos mais sobre aquilo, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Verdadeiramente, os pastores andando de carro blindado, de segurança, cadê a fé?
Cadê o compromisso? Cadê a certeza que Jesus livra? Sabe o que é? A certeza que eu perdi a intimidade, perdi a comunhão. Jesus mata alguém, Jesus não. Deus destrói, não. As coisas que acontecem no mundo é Deus que está fazendo, não. Apesar que a Bíblia diz que ele mata e ele fere, mas ele não faz. Sabe por que essas coisas acontecem na vida do ser humano? É porque o homem perde a proteção de Deus. O lugar mais seguro do mundo é o centro da atenção de Deus. Aí está. A Bíblia diz que Deus pega os seus e guarda debaixo das suas asas, como o pinto. Como a galinha guarda o pinto debaixo das suas asas. Então, verdadeiramente, o que acontece? O nosso país, os nossos governos, as nossas lideranças religiosas perderam a proteção. Eles oram, mas infelizmente Deus não está escutando. Sabe por quê? Por causa da ganância. Jesus disse, naquela época, Jesus disse, esse povo está me honrando com o lábio, mas o seu coração está longe, longe de mim, por causa da ganância, a prostituição e o adultério. Então, verdadeiramente, é o momento agora de você entregar sua vida a Cristo e obedecer a Cristo e buscar o pastor de João capítulo 10, porque ele disse, eu sou. Ele não disse que fulaninho e ciclaninho era. Ele disse, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E hoje, não é assim que acontece. Hoje você é escravizado numa religião. Hoje você é obrigado a ofertar, você é obrigado a dizimar. Você é obrigado a chegar naquela hora no culto para fazer aquilo. Onde a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus habita, ali há liberdade. E hoje você foi escravo, você foi libertado das drogas, da prostituição, do adultério. E está sendo escravizado pelo mero homem. Um homem que às vezes está pior do que você. Está numa vida totalmente desmantelada, totalmente fora da presença. E você está ali obedecendo aquele homem, não está obedecendo a Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Mateus capítulo 24, verso 4. Disse-lhe Jesus, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui é uma profecia. Segundo estudiosos da Bíblia, Jesus ele profetizou 118 profecias que marcaria sua volta. Segundo pessoas que dedicaram a sua vida a estudar as Escrituras, era preciso que, no mínimo, essas 118 profecias se cumprissem para que Jesus, quando estivesse perto de Jesus vir. E segundo estudiosos da Bíblia, diz que todas essas profecias já se cumpriram, menos umas, que é o arrebatamento da igreja. Então Jesus disse assim, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo eu sou o Cristo. Então já apareceram muitas pessoas dizendo que era o Cristo e tem muitas religiões. Muitas religiões dizendo que está ali no nome de Jesus. Mas quando a gente olha o fruto, quando a gente olha a árvore, se nós olhar para as Escrituras, se nós tivermos uma vida espiritual na presença de Deus, nós vamos entender que algo está errado. Então, nesse momento, que nem eu falei no começo do vídeo, muitas igrejas, ao ponto de alguém pegar um lenço suado e passar em alguém e a pessoa ser curada. Isso é bruxaria, isso é magia negra. Verdadeiramente nada disso acontece. Eu já frequentei o centro de macumba. Eu vi pessoas ser curadas em nome de Satanás. E coisas acontecem. A Bíblia diz que Satanás vai fazer sinais e prodígios de mentiras que possível vai enganar até os escolhidos. Verdadeiramente. Então Jesus disse assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Ouvireis guerra e rumores de guerra, mas cuidado para que não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Perdão. Então, verdadeiramente, nós estamos vendo guerra, rumores de guerra. E Jesus disse, cuidado, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas quando o evangelho for pregado em testemunho em 4 cantos do mundo, então virá o fim. Então, verdadeiramente, meus irmãos em Cristo Jesus, eu glorifico a Deus, eu exalto. Homem falho, cheio de defeito, cheio de pecado.
precisando da misericórdia de Deus para se purificar e entrar na presença de Deus para receber a maior bênção como pode receber. Mas eu me libertei do sistema religioso. O sistema religioso já é tão falido que meu dízimo só é válido se eu der ao pastor. Mas eu não posso pegar o meu dízimo e comprar uma cesta básica e dar para uma pessoa que está necessitada e passando fome, que não vale. Eu não posso pegar o meu dízimo, pagar uma energia, pagar um gás do irmão, comprar um remédio. Eu tenho que dar àquele homem. E veja o que é que está acontecendo com o sistema religioso. E muitos estão seguindo essas coisas porque falta verdadeiramente do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem a autoridade de convencer em você do juízo, do pecado e da justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que eu sou ladrão? Será que eu estou fora da presença de Deus se hoje eu tiver R$ 200 de dízimo e pegar e fazer uma compra para uma pessoa que esteja carente, que seja católica, que seja espírita, que não tenha religião nenhuma? Será que Deus não vai me recompensar por isso? Será que minha recompensa só vale se eu der no pé do pastor fulaninho para ele trocar o seu carro? Para ele manter a sua casa na praia, para ele manter o seu filho estudando no exterior? Nós estamos vivendo o final dessa caminhada. As coisas estão tão difíceis que o cristão diz que o céu é bom, mas tem medo de morrer. Há uma contradição. Há uma contradição. Quantos cristãos dizem que lá, a Nova Jerusalém, as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas, mas tem medo da morte? Há uma contradição verdadeiramente nas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Então é preciso abrir os nossos olhos. É preciso acontecer com a gente como aconteceu com Paulo. As escamas cair, a cegueira espiritual. Nós estamos vendo tudo ao nosso redor, mas não conseguimos discernir um palmo à frente de nosso nariz. É o cumprimento das Escrituras, é o cumprimento da palavra. Verdadeiramente, nós vemos que cada dia que se passa, o relógio está contando e a vinda do Senhor está próxima. Jesus pode vir agora. Será que eu estou preparado? Será que a minha vida está consagrada e santificada para ouvir o toque da trombeta, o chamado de Deus? Precisamos ter cuidado, irmão. Precisamos ter cuidado com o sistema. Ela, a mãe da prostituição espiritual, ela criou, ela gerou as suas filhas. Infelizmente, nós estamos imitando o sistema religioso antigo, onde nós não temos imagem de escultura, mas estamos adorando um Deus invisível, Mamon, o Deus da riqueza. Verdadeiramente é tempo, estamos no momento de verdadeiramente se preparar para se encontrar com o Senhor. Então que Deus nos abençoe, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vossas vidas, né? Vamos orar, fecha seus olhos, liga teu pensamento em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, eu já te agradeço pela tua bondade e a tua misericórdia. Deus, estende as tuas mãos, fica comigo. Abençoa estas vidas, Senhor, que tiveram a oportunidade de ir ouvir, Pai, de olhar este vídeo. Abençoa as pessoas que vão ter a oportunidade, Senhor, de ouvir essa pregação. Deus, ajuda essas pessoas se cada dia mais, Pai, se encontrar contigo através da verdade que é a tua palavra. Nesta noite, eu te glorifico e te exalto por tudo em nome de Jesus. Fica na paz, Deus vos abençoe.